Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao workshop que a Prevent Performance está promovendo junto com a Ciência do Futebol, cujo nosso objetivo é trazermos bastante informações acerca desse conteúdo, dessa temática que tem crescido e ganhado bastante notoriedade nos últimos anos, que é o sprint dentro do futebol, sobre a sua aplicabilidade, sobre a sua interferência nas principais ações de jogo que nós vamos estar vendo aqui nessa aula. O objetivo é nós trazermos esse conteúdo que é extremamente denso de uma forma bem prática, de uma forma bem didática, para que a gente possa construir uma linha de pensamento desde a base até o futebol profissional. Nós vamos dividir esse workshop em 3 aulas. Hoje é a aula 1, que nós vamos falar sobre as fases da aceleração, e eu gostaria de orientá-los a todos e dizer que sempre quando a gente cria algum workshop como esse, algum evento, algum seminário, muitos acabam se inscrevendo, alguns assistem a primeira aula, mas são poucos que conseguem chegar até o final. Eu não vou oferecer para vocês nenhuma promessa até o final desse workshop, mas eu gostaria que todos estivessem até lá, porque eu tenho certeza que até lá muitos vão, de repente, começar a conhecer mais sobre o sprint, ter outras reflexões acerca dessa temática através desse workshop e serão beneficiados aí para quem tiver interesse de se aprofundar ainda mais sobre esse conteúdo, de fazer parte da nossa primeira turma relacionado ao curso de sprint no futebol. Mas até lá nós temos chão para percorrer e bastante conhecimento a ser compartilhado. Bom, sem muitas delongas, hoje nós vamos falar sobre a biomecânica da fase do sprint e essa fase correspondente à aceleração. Só para que a gente entenda, o sprint ele basicamente é caracterizado pelas duas fases. Primeiro, a aceleração, então tudo que está relacionado à aceleração nos primeiros 10 metros e até nos primeiros 20 metros, e a fase de velocidade máxima. Então tudo que está relacionado à aceleração e velocidade máxima é considerado um sprint dentro do futebol. Bom, rapidamente, esses serão os tópicos que nós vamos discutir, esses são os conhecimentos que nós vamos compartilhar aqui nesse workshop. Então, para que a gente possa entender a integridade estrutural, nós vamos falar sobre as diferentes fases do sprint, nós vamos falar sobre a biomecânica dessas fases, nós vamos correlacionar o sprint com as principais ligas do mundo, nós vamos falar sobre as diferentes metodologias para se treinar o sprint, desde a pliometria até outras abordagens que nós vamos estar fazendo aqui no meio da intervenção das nossas aulas, e nós vamos explicar como avaliar e interpretar o sprint dentro da realidade de cada um. Bom, conceitos gerais relacionados ao sprint, como dito anteriormente, o sprint é correspondente à fase de aceleração e velocidade máxima, e essas duas fases elas divergem no sentido de biomecânica, no sentido de vetor de aplicação de força, no sentido de performance de modo geral, que nós vamos estar, mais uma vez, discorrendo aqui nesse workshop. Bom, para a gente então começar a aula de hoje, vamos falar primeiramente por que nós vamos estudar o sprint. Talvez alguns de vocês já tenham acesso a esse conteúdo, a esse material em algum outro momento que a gente compartilhou, mas esse estudo vem mostrar para a gente que a ação o sprint é a capacidade que mais precedem as ações mais decisivas do jogo, né? Então imagine o seguinte, a sua equipe ou o seu atleta que tiver maiores números de sprints, segundo esses dados, existe uma chance maior da sua equipe ou do seu atleta estar mais próximo de realizar ações decisivas do jogo. Tanto relacionados a tirar uma bola em cima da linha, defendendo a sua meta, ou dar uma assistência ou então fazer um gol. Se nós formos reparar, todos os gols ou a maioria dos gols são precedentes de ações de alta intensidade correspondendo à aceleração ou à velocidade máxima. E também quando a gente consegue fazer alguma intervenção, essa intervenção ela também está relacionada a ações de velocidade máxima ou de aceleração. Então, estudar o sprint faz com que os nossos atletas ou a nossa equipe esteja mais próximo de ter as melhores performances no jogo. Esse é o nosso objetivo, fazer com que a nossa equipe performe cada vez mais e, consequentemente, esteja mais próximo de vencer uma partida e, consequentemente, uma temporada. Então, só por esse motivo já nos traz bastante evidência e bastante necessidade de estarmos aqui discorrendo e destrinchando esses conhecimentos. E como dito, nos últimos anos, esse fenômeno sprint tem crescido muito na área do futebol, porque estudos como esse têm provado a sua importância e a sua intervenção dentro de um resultado de uma partida.
Bom, vamos começar falando então como que a gente consegue avaliar o sprint. Existem vários métodos para se avaliar o sprint, desde métodos mais sofisticados até métodos mais genéricos, vamos se considerar assim. Ou seja, se você avaliar o seu atleta em quantos metros por segundo ele consegue correr em 30 metros através de um cronômetro, isso não tem validação científica, embora é um dado genérico. Se você não tiver recursos, você pode estar utilizando esse dado para avaliar. Ou seja, pega o atleta do ponto zero, né, do ponto A, faz ele correr, exemplo, até o ponto B, que é 30 metros. E você vai fazer a soma, né, de quanto que esse atleta conseguiu atingir em 30 metros. Ou seja, conseguiu atingir em 4 segundos. Você vai pegar 30 metros, dividido por 4 e você vai multiplicar o resultado por 3,6. Você vai conseguir ver a distância média que esse atleta conseguiu percorrer nos primeiros 30 metros. Então, uma forma bem subjetiva e bem fácil para você avaliar o sprint. Agora começa a existir algumas outras abordagens mais sofisticadas. Por exemplo, se você utilizar o aplicativo MyJump, você consegue avaliar indiretamente o sprint através dos saltos. Ou seja, o squat jump, counter movement jump e o drop jump são 3 saltos que o aplicativo do MyJump ele acaba avaliando, e dentro desses 3 saltos você pode interpretar as diferentes fases do sprint, que eu vou falar para vocês mais para frente. Ou vocês podem utilizar o outro aplicativo que é o MySprint, que nesse aplicativo você consegue também fazer essa avaliação através da filmagem de frames por segundo, e dentro dessa avaliação você consegue interpretar as diferentes fases, né, desse sprint. Os primeiros 10 metros, dos 10 até os 20 metros, e quando que o atleta vai atingir sua top speed e quanto que ele consegue manter a sua top speed, né? E tem outros métodos aí os mais tops de todos, que é através, por exemplo, de satélite, né? Através de GPS, que você também consegue avaliar. Ou outros também, como fotocélula, enfim, existem vários métodos e aí vocês vão escolher o que tiver dentro da realidade de vocês. Bom, falando um pouquinho sobre o MyJump e a sua relação com as diferentes fases do sprint. Primeiro nós estamos falando do squat jump, ou seja, o atleta parte de uma posição semi-agachada e vai fazer o salto, ou seja, somente força concêntrica, a capacidade do atleta de vencer o teu corpo e vencer a inércia, ou seja, produzir força através de uma posição estática. Depois nós temos o counter movement jump, que está relacionado ali ao contramovimento, né? O nome propriamente já diz, ou seja, a fase de acúmulo de energia e transferência dessa energia para uma força concêntrica. Então nós estamos falando ali de uma fase de transição da aceleração, onde o atleta já está em movimento. A fase 1, que corresponde ao atleta parado, ou seja, o seu primeiro passo, seu primeiro passo, ou então os seus primeiros passos. Depois nós estamos falando da fase onde o atleta já está em movimento, que é o counter movement jump, ali a partir do segundo, terceiro passo. E depois nós temos o top speed, ou a velocidade máxima, que está relacionado ao drop jump. Drop jump nada mais é também do que esse acúmulo de energia elástica, mas também bastante solicitação ali da stiffness do tendão, né, desse complexo de tornozelo, e a capacidade do atleta de produzir força no menor tempo de contato no chão possível e com o máximo de força possível. Ou seja, bastante força no vetor vertical e a capacidade do atleta de bater rápido o seu pé no chão e acelerar. Ou seja, nós estamos falando ali de velocidade máxima. Então, os dois primeiros saltos, squat jump e counter movement jump, ambos estão relacionados à fase da aceleração. Aceleração inicial, vencer a força da inércia, e depois nós temos a fase de transição, que é o counter movement jump, que está relacionado ali a acúmulo de energia elástica e produção, né, de força. E o drop jump, a sua velocidade máxima. E aí tem algumas métricas que vocês podem utilizar para ver se o seu atleta está dentro de um padrão ou não. No próprio aplicativo vocês conseguem traçar ali o perfil de força-velocidade do seu atleta e ver se esse atleta está precisando mais melhorar a sua capacidade de força máxima ou a sua capacidade de aceleração, e aí você vai mexendo e interpretando esses dados da forma que vocês acharem mais coerente e que também estiver dentro da realidade de vocês. Bom, seguindo, vamos falar então sobre a biomecânica das fases do sprint e essa fase específica que é o que corresponde à aceleração. A aceleração, basicamente, a aceleração inicial, ela é correspondida ali ao primeiro passo e a gente pode considerar também os 3 primeiros passos, tá? Nós temos a aceleração inicial do 0 até o primeiro passo,
e depois nós temos ainda dentro da aceleração inicial o segundo e o terceiro passo. O que nós temos ali? Imagina que o atleta ele vai partir de uma posição estática e ele precisa produzir força para frente. Para produzir força para frente, ele não pode fazer uma força vertical, embora ele faça sim uma força vertical, mas suficiente para suportar o seu peso. O restante dessa produção de força, tudo aquilo que sobrar, está sendo relacionado à força horizontal. Então, se você fizer uma avaliação, identificar que o seu atleta tem baixos níveis de força, baixos níveis de números, metros por segundo na fase inicial da aceleração, você pode criar programas, por exemplo, de pliometria, e aí vai depender do nível do seu atleta, de conhecimento sobre saltos, mas você pode criar um programa de treinamento de pliometria, onde ele vai conseguir produzir força, bastante força, num vetor horizontal, para que ele possa empurrar o chão para trás. Ou seja, ele precisa vencer a inércia e ele precisa continuar acelerando esse movimento. Então, bastante força num vetor horizontal, bastante força para empurrar o chão nos 3 primeiros metros. Automaticamente, como o atleta ele não está em movimento, o tempo de contato no chão dele passa a ser maior quando comparado à velocidade máxima. Nós vamos estar vendo isso na próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre essa fase da aceleração. Então, o que isso me mostra? Que quando eu estou trabalhando a fase da aceleração, eu preciso ter duas coisas em mente. Primeiro, a força no vetor horizontal, bastante força no vetor horizontal, e o tempo de contato no chão do atleta, ele é maior quando comparado à velocidade máxima, que o atleta precisa produzir o máximo de força possível no menor tempo possível. Então, o que corresponde ali à fase inicial é do 0 até os 3 primeiros passos, depois nós temos a aceleração em transição, que é acima dos 3 passos, até os 20 metros. Estudos comprovam que os atletas de elite, os atletas de alto rendimento, eles conseguem atingir a sua top speed, ou seja, a sua velocidade máxima, acima dos 20 metros. Então, antes dos 20 metros, nós estamos ainda falando sobre fase da aceleração. Se nós formos olhar, por exemplo, através de uma esteira que consegue medir a força do atleta, né, através do dinamômetro, nós vamos ver que nos primeiros 20 metros o atleta ainda está produzindo predominantemente força no vetor horizontal. Embora essa fase de transição que corresponde a essa força horizontal para uma força vertical, como nós vamos ver na velocidade máxima. Velocidade máxima, bastante força vertical, menor tempo de contato no chão possível. Já na fase da aceleração, bastante força horizontal e bastante tempo de contato no chão, principalmente nos seus 3 primeiros passos. Isso tende a diminuir conforme ele vai atingindo aí a sua fase de transição até a velocidade máxima. Bom, por que a gente está aprendendo isso? Porque isso aqui para mim é extremamente importante para mim direcionar o meu trabalho. Eu buscar entender se o meu atleta tem bons níveis de aceleração ali nos 3 primeiros passos e depois desses 3 primeiros passos ele continua com os bons níveis de aceleração. Por quê? Porque a aceleração é a ação que mais precede as jogadas decisivas durante o jogo. Se nós formos observar, por exemplo, onde que o atleta ele vai atingir maior números de ações no jogo, na aceleração ou na velocidade máxima, né? Fica aí a reflexão. O atleta mais acelera ou ele mais atinge a velocidade máxima? Nós vamos falar mais sobre isso na aula de velocidade máxima, para a gente não ficar atropelando aqui as informações. Bom, seguimos. Eu quero mostrar para vocês alguns vídeos educativos aqui, demonstrativos, que eu aplico na minha realidade. Acredito que alguns já devam saber, eu atuo hoje no futebol profissional, no futebol europeu, na Itália, e esse é um trabalho que nós estamos fazendo com os atletas no início de uma temporada, obviamente, introduzindo todo o trabalho, introduzindo toda a metodologia, com o objetivo de educar o movimento desses atletas e fazer com que eles aumentem a sua capacidade aí de acelerar, aumentem aí os seus níveis de aceleração dentro do futebol. Bom, isso aqui é um trecho de um treinamento, isso aqui é um pré-aquecimento, na verdade, e a proposta do nosso curso completo, eu vou trazer para vocês desde o sub-8 até o futebol profissional. Nós vamos passar sobre todas as fases e vamos mostrar como que é o treinamento de aceleração. Inclusive, no nosso curso vai ter uma aula de aceleração onde eu vou mostrar para vocês desde o pré-aquecimento, feito ali com borrachinha, feito com mobilidade, flexibilidade, até um treinamento aquisitivo de aceleração e velocidade máxima
dentro da nossa realidade. Então o objetivo aqui é só para a gente deixar mais prático e destrinchar de uma forma mais sucinta possível um conhecimento que é muito abrangente, que nós vamos abordar isso num momento mais particular que é no nosso curso. Bom, então vamos lá, só para a gente entender. Quando eu apitar, subiu, apitei de novo, estabiliza. Entendido? Sim. Vamos lá. Preparou? Boa, voltou. Tá na pedida. Última. Bom, fase de aceleração, depois menor tempo de contato no chão possível, sprint, velocidade máxima. Então, trabalhando ali só para a gente entender as duas fases, né? A aceleração, força horizontal, depois tronco reto, menor tempo de contato no chão possível. Imagina que ali seria basicamente uma fase de transição para a velocidade máxima, tá? Um outro vídeo. Alguns atletas ainda entendendo, né? Introduzindo o conceito. Mais um outro educativo ali que dá para ser feito tanto na iniciação quanto no futebol profissional. Lembrando que, embora a gente esteja falando de futebol profissional, a gente encontra ainda bastante atletas que nunca foram estimulados, né, esse tipo de atividade na categoria de base ou então dentro do ambiente onde ele foi formado, enfim. Fecha aqui a pegada, direção de ombro, não é para ficar muito aberto. Direção de ombro, acima a escápula, as costas, joelho, direção de quadril, apitei, bateu o pé, voltou. Beleza? Postura. Agora, ativa bem as costas. Bom, também um educativo ali. Voltando aqui para a aceleração, aqui a gente tem algumas referências, né, atuais aí de Paris 2021, onde ele trouxe seu livro The Anatomy of Speed, que é a anatomia do speed, um cara extremamente estudado e conceituado aí dentro dessa temática. É um americano, onde ele fala, né, sobre as diferentes fases do sprint. Então a gente pode ver ali na aceleração bastante força no vetor horizontal, uma angulação ali de joelho de 45 graus, né, aproximadamente, onde essa coxa ela vai ficar ali perpendicular ao solo e nós temos ali essa força sendo produzida num vetor horizontal, stiffness de tornozelo, tempo de contato no chão um pouco mais alto e também a capacidade do atleta de produzir essa força atrás do centro de massa. Então imagina ali que nós temos um atleta realizando essa aceleração, vamos imaginar o quadril dele. Essa perna direita, quando bater no chão, ela precisa bater atrás do centro de massa. Então aqui está o quadril, aqui está o centro de massa, essa perna direita tem que bater atrás do centro de massa. Ou seja, tem que bater aproximadamente aqui para que ele consiga produzir força no vetor horizontal. Se ele bater a sua perna na frente do centro de massa, a tendência é ele estar desacelerando o movimento e, consequentemente, podendo gerar possíveis lesões relacionadas à hiperextensão aí da musculatura dos isquiotibiais, né? Então, lesões de estiramento, por exemplo. Então, qual que é o conceito aqui? Bastante força no vetor horizontal, inclinação de tronco, coxa perpendicular ao solo e batendo o pé atrás do centro de massa, não na frente. Na frente nós estamos falando de velocidade máxima, que nós vamos ver isso depois. Então, bastante força horizontal. Um dado até interessante que a gente também vai compartilhar dentro do nosso curso é em relação a como que nós educamos os movimentos dos atletas. Então, tem um vídeo mostrando lá no profissional os atletas realizando ali a sua produção de força, né, da aceleração, batendo o pé à frente do centro de massa e produzindo força à frente do centro de massa, ou produzindo força só com a perna posterior e não com a perna anterior. Enfim, o quanto que isso resultava na sua performance final, né? E nós fomos educando e aí nós vamos mostrar ali um modelo perfeito de aceleração que os atletas conseguiram atingir, desde educativos básicos até a performance. Nós vamos estar mostrando isso, vai ser bem, bem interessante. Bom, e agora vamos relacionar tudo isso com as principais ligas do mundo, né? Nós temos ali uma tabela mostrando desde a Série B
até a La Liga, né? Em um outro momento eu vou mostrar para vocês desde da Libertadores, né? Nós vamos ver que a Libertadores está atrás da Série B do Campeonato Italiano, por exemplo, no seu nível de sprint, seu nível de velocidade máxima. Nós temos ali ações realizadas acima de 7 metros por segundo, segundos, tá? Estamos falando ali aproximadamente de 16 km por hora, um pouquinho acima de 16 km por hora. Então, na La Liga é onde ocorre as maiores ações de alta intensidade quando comparado a todas as outras competições. A La Liga e a Premier League são as duas competições onde tem maiores números de aceleração e maiores números de top speed, de velocidade máxima. Então, para performar nessas ligas, os atletas têm que ter bons níveis aí de velocidade máxima, de aceleração aí, de modo geral, do sprint. Então, se eu quero formar grandes atletas para as principais ligas do mundo, eu preciso entender como que as principais ligas do mundo estão performando. E assim sucessivamente. Então, nós temos ali todas as ligas mostrando como que os atletas estão performando, né? Nós vamos também trazer informações aí dos atletas laterais, dos meio-campistas, né? Os meias ofensivos, dos pontas, enfim, vai ser uma abordagem bem mais completa. Não quero ficar vendendo nada aqui para vocês, mas só para complementar essas informações, nós vamos trazer isso no nosso curso também. Bom, basicamente foi isso. Essa é a nossa primeira aula. Na segunda aula, nós vamos estar falando sobre a velocidade máxima e eu espero vocês até lá. Amanhã essa aula vai estar disponibilizada aqui e eu espero que vocês possam ter tido conhecimento e que já possam aplicar isso na sua prática. Nós vamos falar sobre a velocidade máxima e depois nós vamos falar sobre a mudança de direção e vamos finalizar esse workshop. Até aqui, muito obrigado e se vemos depois falando aí sobre muitos conhecimentos acerca do sprint. Um abraço e até a próxima.